Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é Rafael Aleixo do canal de Estrada Excel. Cara, é um prazer estar recebendo você aqui na nossa primeira aula do nosso canal. Bem, você que é servidor, você que foge de uma planilha, cara, tem pavor, aqui é o canal, aqui é o local, certo? Para você destravar do Excel. Nós estaremos realizando aulas práticas para que você possa colocar a mão na massa e possa assim estar desenvolvendo as suas atividades sem medo, né? Sem se preocupar se está realmente se vai fazer a coisa certa ou não. E aqui eu vou te dar um passo a passo de como está destravando no Excel. Então, seja bem-vindo novamente. Curte aqui, deixa o teu like, né? Deixa o teu comentário, se inscreve aqui no canal para que você possa estar sempre recebendo as nossas novidades e vamos começar a nossa primeira aula. Está preparado? Vamos lá. Então, pessoal, continuando a nossa aula aqui, nós vamos trabalhar com essa planilha com dados fictícios. Sempre vai trazer aqui alguns dados, mas nunca dados reais, tá ok? Para a gente poder não comprometer nenhum dado, não deixar nada aqui que possa trazer algum prejuízo para empresas, para pessoas, ou seja lá quem for. Então, a gente trouxe essa planilha aqui com dados fictícios, como eu falei para vocês, onde a gente vai ter 3 abas de servidores, de despesas e de exemplos resolvidos. E a gente vai ter alguns exercícios para resolver. Hoje a gente vai focar na formatação condicional, tá bom? Na próxima aula a gente vai resolver as outras atividades. E lembre, aqui no canal a gente sempre vai tentar trazer coisas muito práticas para vocês e que possa ser realizada no dia a dia de vocês bem fácil, tá ok? Então vamos lá. Vamos trabalhar aqui formatação condicional nessa tabela aqui, ó. Nós temos uma tabela de servidores. E lá no nosso exercício, se a gente for aqui, voltar aqui de novo, ó, a gente tem uma formatação condicional para destacar na aba de despesas acima de 5 mil reais, certo? E salários acima de 8 mil reais. Então, despesas, eu estou trabalhando aqui com as secretarias, que são acima de 5 mil reais, e os salários dos servidores eu quero destacar aqueles que são acima de 8 mil reais. Ok? Então, vamos lá trabalhar aqui. Então, ó, o que é que eu vou fazer aqui? Eu posso fazer de duas formas a seleção de onde eu vou começar a minha formatação condicionada. Eu nunca vou trabalhar a formatação condicionada, nesse princípio, de mais de uma coluna. Você trabalhar com uma coluna. Eu poderia selecionar a coluna E, como eu posso só selecionar um intervalo de células. E é muito importante a gente entender também que nós estamos trabalhando num intervalo de células, não numa tabela, por enquanto. Tá bom? Então, sempre para o Excel, quando eu não estou trabalhando com tabela, e quando eu sei que eu estou trabalhando com uma tabela, Rafael, é quando eu clico aqui dentro desse intervalo e aparece aqui ferramentas de tabela, uma nova aba. Ok? Então não apareceu, não é uma tabela. Então aqui eu tenho uma sequência e eu vou aqui pedir para ele destacar nessa minha coluna E quais são os valores acima de 8 mil reais. Então vamos clicar aqui, ó, na célula E2, ok? Vamos dar um Ctrl Shift para baixo para ele selecionar aqui todo mundo, tá ok? Vou vir aqui em formatação condicionada e vou clicar aqui ó, em realce das células e é maior do que. Então, maior do que 8 mil, tá ok? Que é o valor que ele pede lá, e vou personalizar essa minha tabela. Como assim, Rafael? Essa minha informação. Então, vou aqui em formato, vou preencher. Eu quero dar um destaque maior para esses servidores que ganham mais de 8 mil reais. Então, eu vou colocar aqui um laranjinho aqui, ó. Deixar esse laranja nesse formato aqui. E vou colocar aqui a borda em negrito, tá ok? Vou dar um destaque aqui nele. Então, percebe que ele já destacou aqui quem são os servidores que ganham acima de 8 mil reais. Certo? Então, se você está querendo fazer alguma ação de controle com gastos acima de um valor, você pode usar a formatação condicionada para ela ajudar a visualizar melhor essas informações, tá ok? E agora eu vou aqui nas despesas, ó, e vou fazer de um outro formato, tá ok? Como assim, Rafael? Vou selecionar minha coluna inteira, tá bom? A coluna F, ó. Cliquei aqui no Fzinho, ó, tá ok? Não cliquei mais na sequência, cliquei na coluna F e vou de novo em formatação condicionada. Só que dessa vez a gente vai fazer para despesa acima de 5 mil reais. Então vamos lá, formatação condicionada é maior do que de novo. Clico aqui de novo e coloco 5 mil. Vou escrever aqui 5 mil, tá bom? Poderia também ser uma célula que representasse essa informação, que é um trancamento, a gente vai explicar depois para vocês. Mas aqui, ó, vou dar um destaquezinho para os valores que são acima de 5 mil reais, ó. Vou usar um vermelho aqui, tá bom? E eu já explico por que o vermelho. Vou voltar aqui em fonte, ó. Vou também colocar em negrito aqui, certo? Vou dar um OK. Ah, corzinha da... Aqui eu vou pedir para ser branca, tá bom? Vou mudar aqui a cor do automático, colocar um brancozinho aqui para vocês visualizarem. Bom,
Então, vou dar aqui, olha aqui, ele destacou aqui, ok, ó. Aqui está uma questão. Quando eu destaquei um valor acima de R$ 5.000 e pedi para ele fazer em toda a coluna, ó, percebe que ele também destacou aqui o nosso cabeçalho. E às vezes isso a gente não quer, tá bom? Que seja destacado. Então, o que é que eu vou fazer agora aqui? Vou voltar em formatação condicionada, vou ter que vir, ó, limpar regras e vou ter que limpar. Vou já pedir para ele limpar na planilha inteira, mas não tenho, certo? Limpou. E de novo eu vou ter que fazer aquela sequenciazinha. Vou clicar aqui na célula F2, Ctrl Shift para baixo, selecionei aqui, ó, formatação condicionada, realce das células maior do que 5.000. Vou escrever aqui agora. Vou de novo personalizar, porque eu queria vermelho, tá bom? Vou já botar aqui, ó, negrito e da corzinha branca. E vou vir aqui em preenchimento. Vou colocar vermelho e vou dar um OK. Tá ok, ó? Então percebe que ele não pegou mais no cabeçalho, porque eu não selecionei. E ele está pegando só o intervalo que eu coloquei. Tá bom? Então, isso daqui me ajuda a perceber quais são os maiores gastos que eu estou tendo e como eu posso controlar isso melhor. Tá bom? Então, para você que está aí, servidor, você que está no seu escritório, você que está trabalhando com Excel, está aprendendo agora Excel e tem essa dificuldade de trabalhar formatação condicionada, ela vai nos ajudar a destravar, né, a entender melhor que tipo de controle eu estou querendo realizar na minha planilha. Então, o ideal também é que você usar 2, 3 cores para não ficar muita informação numa aba só. E aí, você vai poder utilizar ele da melhor forma. Tipo, Rafael, eu quero destacar de vermelho porque eu quero controlar melhor esses gastos. Eu quero saber por que esses gastos estão sendo realizados. E isso não é legal. Aqui para minha empresa a gente está tentando controlar custos. Ou então eu quero controlar aqui de amarelo para deixar uma situação que eu quero já ter um alerta em relação a esses gastos. Entendeu? Então tem várias formas aqui de você trabalhar formatação condicionada. Essa é uma das. Vamos ter muita aula sobre formatação condicionada, vamos ter muita aula sobre formatação, fórmulas, né? Esse é só o início de tudo aqui. E vocês vão perceber que a gente vai destravar esse Excel. E eu quero ver vocês aqui comentando, tá bom? Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. E eu aguardo vocês nas próximas aulas.